Ok, vamos mergulhar num assunto muito comum, mas que ainda gera muitas dúvidas: as varizes. Sabe aquela sensação de peso, cansaço ou inchaço nas pernas no fim do dia? A gente vai entender melhor por que isso acontece e o que pode ter a ver com a saúde da nossa circulação. Nosso roteiro é bem direto. Primeiro, o que são varizes? Depois, a gente passa pelos sintomas e possíveis complicações. Vamos ver como é feito o diagnóstico, quais os tratamentos modernos e, por fim, alguns hábitos que ajudam muito as pernas. Então, para começar, vamos deixar bem claro o que são de fato as varizes. Basicamente, as varizes são veias que se dilataram, ficaram tortuosas e, o mais importante, pararam de funcionar direito. Elas não conseguem mais levar o sangue de volta para o coração com eficiência. Para a gente entender como isso acontece, imagina o seguinte: as veias são como estradas que levam o sangue para cima, contra a gravidade. Dentro delas, existem pequenas válvulas, que funcionam como portões. Elas abrem para o sangue subir e fecham para ele não voltar. O problema começa quando esses portões falham. O sangue acaba voltando e se acumulando, e essa pressão toda dilata a veia. E aí, pronto, surge a varize. E um ponto super importante, na grande maioria das vezes, a causa principal é uma predisposição genética. Não é algo que a pessoa fez de errado, sabe? É uma tendência familiar que enfraquece a parede das veias. Bom, agora que a gente já sabe o que são as varizes, vamos ver como elas se manifestam e por que são muito mais do que um simples problema estético. Os sintomas mais comuns são resultado direto daquela dificuldade de circulação. É aquela sensação de peso, cansaço no fim do dia, inchaço nos tornozelos, às vezes uma queimação, coceira e até cãibras durante a noite. Geralmente, tudo isso piora ao longo do dia, por causa da gravidade, e melhora quando as pernas ficam para cima. Essa analogia aqui é perfeita. O sangue parado nas veias é como um grande engarrafamento numa avenida. Quanto mais tempo o trânsito fica parado, maior a pressão ali dentro. É exatamente essa pressão que causa o peso, a dor e o inchaço. E é por isso que é fundamental entender que varizes são parte de uma doença venosa crônica. É uma condição médica que pode sim progredir com o tempo se não tiver o acompanhamento correto. A ideia aqui não é assustar ninguém, é mais para conscientizar. Se essa pressão nas veias continua por muitos anos, ela pode levar a inflamações, a pele pode escurecer e ficar mais dura, e em casos mais avançados, podem surgir feridas. Mas o acompanhamento vascular serve justamente para prevenir que isso aconteça. Certo? E como os especialistas descobrem exatamente o que está acontecendo por baixo da pele? O processo de diagnóstico hoje em dia é super preciso e nada invasivo. O caminho para um diagnóstico claro geralmente segue esses passos. Começa com uma boa conversa sobre os sintomas e o histórico familiar. Depois vem o exame físico. E a parte mais importante é o ultrassom com Doppler. Um exame que não dói nada e que permite ver o fluxo de sangue identificando exatamente quais veias estão com problema. É isso que vai guiar o tratamento. E essa é uma das mensagens mais importantes. O diagnóstico preciso não é só um exame, é o primeiro passo para encontrar a solução certa e personalizada para cada caso. É o que dá segurança para o tratamento. E por falar em tratamento, uma vez que o diagnóstico está feito, existe hoje uma variedade enorme de opções modernas. E o melhor, o tratamento é sempre individualizado. Olha só a quantidade de técnicas que existem. Desde a escleroterapia, que são as famosas aplicações para vasinhos menores, até o uso de espuma guiada por ultrassom para veias maiores. Tem também o laser e a radiofrequência, que são minimamente invasivos e fecham as veias principais como a safena. E a microcirurgia, que remove as veias dilatadas por cortes minúsculos. A melhor abordagem vai depender do mapa que o ultrassom mostrou. Agora vamos para uma parte bem prática. O que a gente pode fazer no dia a dia para ajudar a nossa circulação e dar um alívio para as pernas? São medidas simples, mas que fazem uma diferença enorme. Caminhar com frequência, evitar ficar muito tempo na mesma posição, seja em pé ou sentado. Sempre que der, colocar as pernas para cima, manter um peso saudável e usar meias de compressão quando o médico indicar. Tudo isso ajuda a aliviar a pressão nas veias. E aqui tem um conceito incrível. A nossa panturrilha é considerado o segundo coração do corpo. É sério, cada vez que a gente caminha, o músculo da panturrilha contrai e espreme as veias, empurrando o sangue para cima. É uma bomba muscular que ajuda ativamente o sangue a voltar. Por isso que se movimentar é um dos maiores aliados da saúde das veias. Então, para fechar, a grande mensagem é essa. A medicina vascular moderna avançou muito.
Hoje, o foco é ter um diagnóstico super preciso e oferecer tratamentos cada vez mais seguros, menos invasivos e com ótimos resultados. Entender o que são as varizes é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo para cuidar bem da saúde das pernas.